Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso. Domingão é dia de decisões espalhadas pelo Brasil afora. Primeira partida da decisão de vários campeonatos neste nosso Brasilzão maravilhoso de nosso Deus. Apesar de ter vários problemas, muitos desses problemas e quase todos causados pelo ser humano, porque somos falhos, mas ainda é um local, em relação ao planeta em geral, um local bom de se viver. Está ficando em alguns locais complicados, mas ainda existem muitos locais maravilhosos para se viver. E nesses locais que são maravilhosos, não existem finais de campeonato. E a final que a gente vai falar agora é do Campeonato Carioca 2019. A primeira partida da final entre Vasco e Flamengo. E você, meu amigo torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo, dê seu like, curta, compartilhe, comente, divulgue o hashtag Resenha com Magalhães. Nunca esquecendo, Resenha com Magalhães no YouTube, no Instagram e no Facebook. Galera, provavelmente vocês vão ver, por causa do horário que está entrando o vídeo. Eu não consegui fazer o vídeo logo após o término do jogo, porque, para quem está acompanhando aí, houve hoje uma prova nacional da Marinha do Brasil para aprendiz de marinheiro. Houve uma prova a nível nacional, não só estadual. E eu fui levar o meu filho, mais ou menos uma hora e meia da minha casa até onde ele foi fazer a prova. Terminou muito tarde, choveu. Então, quando eu cheguei, o jogo já estava no finalzinho. Então, não tinha como inventar uma análise. Então, eu fui ver o jogo para depois eu poder fazer análise. Agora está saindo mais tarde um pouco, mas que não vai alterar em nada a análise. Então, vamos lá, galera. Bom, Vasco 0, Flamengo 2. Esse foi o placar. Mentiroso, né? Mentiroso. Eu sei que a torcida do Vasco vai ficar chateada, mas na boa. Nesse jogo, falando nesse, porque o Flamengo também já foi ajudado. Nesse jogo, o árbitro de vídeo e o árbitro central, horroroso, ajudou o Vasco. Aquele gol do Bruno Henrique, ele não estava impedido. Estava impedido. Pela regra, se a bola fosse chutada em cima do cara, batesse nele e fosse o Bruno Henrique. Ele tentou tirar a bola e tirou errado. Foi deficiência técnica dele. Então o Bruno Henrique não estava impedido. Não estava impedido. E o jogo poderia ter sido 3-0, né? Que de repente o Flamengo fosse ser 2-0, o Flamengo diminuiria um pouquinho e não iria fazer o terceiro gol com o Bruno Henrique. Só que com a vontade que o Flamengo estava desde o primeiro tempo, vamos ser bem sinceros, o time que entrou com vontade de ganhar foi o Flamengo. Se você pegar a estatística desse jogo, não dá nem para começar a comparar. O goleiro do Vasco fez algumas defesas, participou muito do jogo. O tanto que teve determinado momento, eu estava vendo, que eu pedi para gravar o jogo para mim, o goleiro do Vasco estava sendo eleito um dos melhores em campo. O goleiro do Flamengo não tinha tocado na bola, filho. Teve um chute fora da área, depois teve um chutezinho do Maxi Lopes, que não sei por que ele entrou como titular, não sei por quê, mas entrou. Segundo tempo teve mais um chutinho do Maxi Lopes. E o Flamengo o tempo inteiro com a bola no pé e chuta daqui, chuta dali, o goleiro defende, entra dentro da área, tabela, toca, jogadores viram, o Flamengo fez uma mudança ali, Bruno Henrique, centroavante, Gabigol pelo lado direito, Arrascaeta pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro centralizado, o Diego no banco. O Vasco, que eu venho falando há um tempão, tá errado. Tá errado. O volante do Vasco, que é Lucas, né? O Lucas
Não pode ser ele o criador de jogada. O Vasco só está criando com ele. Só ele que cria. O Flamengo matou essa jogada. O Vasco não conseguiu jogar, filho. Estou falando isso aqui, ó, há tempo, meu amigo torcedor do Vasco. Só ele que cria. Ele pega a bola lá atrás, ele tenta criar. Quando joga o Bruno César é um cara que fica esperando. Aí jogou o garoto. Pô, mas ele matou ele. Acabou a saída de bola do Vasco, filho. Não pode, cara. Não pode, tá errado. Eu venho falando, mas venho insistindo. Eu não sou o treinador é ele. A gente está fazendo aqui uma visualização do que está acontecendo, uma análise em si, contando com os comentários de vocês. Mas estava na cara, a hora que o time pegasse e matasse a saída de bola com o Lucas, o Vasco não jogaria bola como não jogou, filho. O Vasco jogou mal? Até jogou. Mas também jogou mal e teve dificuldade porque o Flamengo matou uma das principais jogadas. Não tinha ali, não tinha saída de bola. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou o segundo tempo. O primeiro tempo o Vasco jogou até um pouquinho melhor do que o segundo, não melhor do que o Flamengo. Jogou um pouquinho melhor do que jogou no segundo tempo, mas mesmo assim a posse de bola, o chute, a grande maioria foi do Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo continuou com vontade, mordendo. Fez o primeiro gol, o time do Vasco. Eu vou te dizer uma coisa. O time do Flamengo estava ligado no jogo, ligadaço no jogo. Jogadores correndo. Arrascaeta está merecendo uma vaguinha titular. Quem vai sair? Eu não sei quem ele tirava. Eu particularmente, eu treinaria o meu time de vez em quando com Diego e Cuejá, tirando o Arão. Mas é o jogo do Abel, mantendo o Arão também. É ele que está treinando lá, mas eu dava mais rodagem a Diego e Cuejá lado a lado. Mas o Flamengo, você viu o Flamengo mordendo, o Flamengo pressionando, marcando em cima, marcando dentro do campo do Vasco, roubando bola, partindo com velocidade no contra-ataque, os 4 jogadores da frente se mexendo muito. E o time do Vasco é um time muito estático. Você joga pelo lado direito, não pode ir pelo lado esquerdo. Você joga pelo lado esquerdo, não pode ir pelo lado direito. Ou seja, uma coisa muito mecânica. Eu uso sempre essa palavra, porque quando a coisa é muito mecânica, ela não pode ter improviso. E o time do Vasco não tem muito improviso. Quem faz o improviso é o Marrone, que estava jogando bem, que eu não entendi o porquê que o treinador tirou. Era um dos poucos que estava jogando bem que eu não entendi. Tirou. Fazer o quê? Tirou. Vantagem para o time adversário, o Flamengo. Então o Vasco não fez uma boa partida, muito pela marcação ofensiva do Flamengo, pela disposição que o Flamengo entrou, pela dificuldade que o Vasco encontrou em marcar o Flamengo no toque de bola do Flamengo, porque o Flamengo tem partes mecânicas, mas o Flamengo trabalha muito na habilidade do jogador, trabalha muito no improviso, porque se o Abel pegar jogadores com qualidade, igual a Arrascaeta no meio de campo, Everton Ribeiro no meio de campo, Bruno Henrique, Gabigol, e botar esses caras engessados, o Flamengo não ganha de ninguém. O que esses caras têm diferente? A qualidade, o improviso. Então o Abel tem seu esquema, mas tem o seu improviso. Eles improvisam muito, isso mata qualquer marcação. E o Vasco sentiu dificuldade. O Vasco tem menos improviso, porque, lógico, tem menos qualidade. Os caras que têm qualidade no Vasco, eles tentam fazer o improviso. O Marrone, o Rossi quando joga, Márcio Lopes em forma, consegue fazer uma coisa diferente, mas mesmo assim a qualidade é outra. Para mim, com exceção do Marrone. O meio de campo do Vasco, infelizmente, não conseguia jogar. E você vê que volante, o Flamengo só tem um, é o Cuejá. Então, o Vasco não fez uma boa partida. Primeiro, pelo Vasco mesmo. Segundo, pela dificuldade que o Flamengo impôs ao Vasco da Gama. E terceiro,
eu senti o time do Vasco meio apático. Eu senti o time do Vasco meio apático. O porquê eu não sei, mas que eu senti o time do Vasco meio apático. Os jogadores até falavam, gesticulavam, brigavam, vão querer, mas eu não sei, meu amigo torcedor do Vasco. Eu senti um climazinho estranho aí nesse time do Vasco. Não sei o que é. Pode até não ter acontecido nada, mas me pairou uma nuvenzinha cinza esquisita desse time do Vasco. E não tem nem como falar que o resultado não foi justo. Não tem como. O resultado foi justo. O Flamengo meteu 2-0. Tática, tecnicamente, na vibração, o Flamengo foi melhor. Teve um erro escroto do árbitro e do VAR. Porque eu vou falar de novo, do jeito que o árbitro de vídeo está sendo usado, eu sou contra. Do jeito que o árbitro de vídeo está sendo usado, eu sou contra. O lance do Diego foi pênalti? Não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas se tem o VAR, que deu problema lá, apagou tudo, eles iam verificar. Pô, não precisa verificar. Aquilo não foi pênalti. O do Bruno Henrique foi gol, claro. O pior disso, quando eu digo que o VAR, muitas das vezes, dá um atestado de incompetência para o árbitro, dentro do jogo, o árbitro marca uma coisa, o VAR manda ele olhar, ele olha, vê que errou e ele volta, na boa, é legal, mas é um atestado de incompetência que o VAR dá para o árbitro. E o pior é quando o VAR manda olhar, o árbitro olha e erra a si mesmo. Ele tinha acertado e depois ele errou. E o pior não é isso. O pior é que eu estava escutando os caras falar. Essa regra aí do impedimento, do formato que é desde 2011 ou 2012. Ou seja, já tem 7 anos esse formato. 7 anos. E o cara é um erro desse. Esse juiz tinha que ser afastado e fazer um cursinho de novo. Porque, arrego. E o pior é que eu fui dar uma olhada, todos os árbitros que estavam comentando, todos os árbitros falaram, o árbitro errou. E errou feio, porque era uma coisa simples. Então, meu amigo, é bem complicado. Bem complicado. E teve esse lance, o Flamengo poderia ter saído com 3-0. Se o Flamengo faz 3-0, filho, o Vasco pode virar? Pode. O Vasco é o time da virada, já vimos aquela virada do Vasco contra o Palmeiras. Tá. Era outro time. Tinha o Romário. Era outro. Mas o Vasco é o time da virada. O Flamengo 3-0, o Vasco poderia virar? Poderia. Acho muito difícil. Agora o Flamengo 2-0, o Vasco pode virar? Pode. Lógico que pode. 2-0 não é um placar. Sim, impossível se virar. Agora, se o Vasco jogar do jeito que jogou de novo, perde. Se o Vasco jogar domingo que vem, do jeito que jogou, perde. E o pior não é isso. Pro Vasco. O Vasco joga no meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. O Flamengo vai ficar descansando a semana inteira. O que isso quer dizer? Sim, na prática ali, é que o Flamengo vai estar descansado. Mas como é decisão, como é final, o time coloca a garra em campo, afinal, o coração à ponta da chuteira. Hoje eu não senti muito isso no Vasco, senti no Flamengo. Coração na ponta da chuteira. Agora do Vasco, sinceramente, eu não senti. Mas o Vasco tem uma missão ingrata, principalmente porque não jogou bem. Vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. Quer dizer, hoje quase não jogou nada. Muito mais do que jogar bola domingo que vem. Muita vontade, muita raça e com mais velocidade, porque vai começar o jogo Flamengo 2-0. Vai ter que dar espaço, vai ter que se expor, vai ter que se arriscar. Vai se arriscar com o time do Flamengo, que tem uma qualidade um pouco melhor e tem um contra-ataque forte com rapidez. Tudo bem que o Bruno Henrique não vai jogar, mas ali você bota o Vitinho do lado, você bota o Gabigol, você tem os caras que têm velocidade para fazer isso. Mas do Vasco não tem jeito.
O Vasco pode ser campeão, já está tudo perdido? Não, o Vasco pode ser campeão ainda. Mas tem que mudar muito. Então, meu amigo torcedor vascaíno e flamenguista, em relação ao jogo, venceu o que jogou melhor. Jogou melhor. O time do Vasco muito estático, do Flamengo muito mais móvel, as peças se movimentando. Mas o que me chamou um pouco a atenção, e isso me causou uma certa estranheza, não é o fato de um time tecnicamente tá melhor do que o outro. Isso acontece. De um time tá tecnicamente melhor do que o outro, um time taticamente conseguir envolver o outro, isso é normal. Como o Vasco poderia estar tática e tecnicamente melhor do que o Flamengo, envolver o Flamengo. Mas o que eu achei estranho, meu amigo torcedor do Vasco principalmente, é que eu não senti aquele Vasco aguerrido. Tem alguma coisa de errado. O que eu não sei, mas que tem alguma coisa de errado, tem. E o Flamengo na dele. Então, no jogo não tenho o que falar. Agora, meu amigo torcedor vascaíno, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a briga do Vasco com o Flamengo e Fluminense aí pelo negócio do Maracanã, né? Cada um falou, Maracanã é patrimônio cultural. O presidente do Vasco diz, e eu vou ser bem sincero, se eu sou presidente do Vasco, eu não falo o que ele falou. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte: o Vasco, quando quis fazer o estádio, gastou dinheiro. Até aí eu concordo com ele. Ele diz, eu não acho justo darem uma Maracanã de graça ao Flamengo. Se o Flamengo quiser ter estádio, que gaste 300 milhões e construa. Se o Flamengo quiser construir, que gaste 300 milhões e construa. Legal. Só que ele fala, estão dando o Maracanã de graça para o Flamengo. Não, o Maracanã não é do Flamengo. É uma concessão. E não é só para o Flamengo, é para o Fluminense também. A proposta que o Vasco fez dos 4 administrar, eles sabem que o Botafogo não ia querer. Acho até justo o Vasco entrar na administração até aí, sem problema nenhum. Só que ele continua a frase e diz o seguinte, muitos vão concordar com ele, eu não falaria. Ele diz o seguinte, aí o que acontece? Vão dar o Maracanã para o Flamengo, que não é só para o Flamengo, Fluminense, de graça. Não tem nada de graça, o Flamengo está pagando. O Flamengo está, junto com o Fluminense, está assumindo uma dívida. Está assumindo uma dívida. O Flamengo está pagando sempre ao Estado. É como se o Flamengo tivesse alugado uma casa. A casa fica para o Flamengo, mas ele tem que pagar o aluguel a alguém. E isso vai acontecer. Não é de graça. O Estado não está tão Maracanã, não quer um centavo. Vai receber. O Estado vai receber uma pratinha. Então não tem nada de graça. Absolutamente nada de graça. Aí, mas sai uma outra questão. Aí o Vasco resolve, não vamos jogar no Maracanã em represária. Legal. Não joga no Maracanã. Show de bola. Em represária por causa do governador. Porque o cara que está na cadeira de presidente do Vasco, para mim ele não é o presidente, já bateu de frente com o governador, agora fala que está tendo uma tramóia aí, negócio errado, Flamengo, Fluminense não pode, coisa e tal. Manda para o Engenhão. Quem é que administra o Engenhão? O Botafogo. O Botafogo também não está lá de graça. Mas vamos lá. O Vasco vai para o Engenhão. Chega lá, o Vasco muda a posição das torcidas, porque o mando de campo é dele. Já vi a torcida falar, é direito do Vasco. Só que sempre foi de um jeito. Na boa, o presidente do Vasco fez isso de birra, igual criança irracenta, na minha opinião. Fez para afrontar. Polícia Militar diz, olha, pode
ter briga, porque a torcida do Flamengo está acostumada com esse ponto. Pá, o presidente do Vasco não quis saber. Quando ele não quer saber, não está nem aí para a violência e nem aí para a torcida do Vasco em relação à violência, não dá para confiar, mesmo informado. Aí mudou, a polícia teve que fazer tudo. Aí o Vasco, como mandante, me coloca 10 mil de público pagante. 10 mil numa final, o Vasco como público pagante. Diz aí, torcedor do Vasco, 10 mil dentro do Engenhão, o Vasco como mandante. Eu vi lá o jogo, estava vendo aí, final de São Paulo, 40 mil, lá do Internacional, 40 mil, lá de Minas, 40, tudo estado lotado. Final do Vasco, para botar 10 mil, botava em São Januário, levava o jogo para São Januário. Levava o jogo para São Januário. Bota 10 mil no Engenhão. Não vou mais citar sobre Maracanã, que não precisa. Diz aí, torcida. Diz aí, torcida do Vasco. Por que só foi 10 mil? Ah, mas a do Flamengo também não foi. Pô, mas a do Flamengo não ia. A torcida do Flamengo falou que não ia. Ia boicotar também. Não ia. Não ia. Eles querem é no Maraca. O Flamengo quer no Maraca. Não ia no Engenhão ou no Vazião, como chamam. A torcida do Vasco tinha que prestigiar. Sabe o que vai acontecer no Maracanã domingo que vem? A grande maioria vai ser da torcida do Flamengo. Aí depois reclamam. Não estou falando aqui, estou sendo imparcial. Se fosse ao contrário, se o primeiro jogo fosse do Flamengo no Maracanã e fosse 10 mil, eu estaria falando a mesma coisa. Mas eu quero que alguém me explique aí. 10 mil na primeira partida da final. Pô, arrego, né? Mas deve ter um motivo. Qual é, eu não sei. O time estava apático e a torcida não compareceu. Alguma coisa tem. Será que a torcida está apoiando muito a maneira como esse senhor administra o Vasco? Que tem algo no ar? Tem. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha comigo Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu, fui. Coloque seu comentário, um abraço.